Você quer saber como eu fiz uma média de 750 pontos na prova do Enem de 2023, sem cursinho presencial online e estudando única e exclusivamente pela internet da minha casa e gratuitamente? Fica comigo aqui até o final que eu te explico melhor. Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Juan, eu tenho 23 anos e eu já fui aprovado 2 vezes no curso de medicina. A primeira vez foi com o Enem de 2021 e na segunda vez foi com o Enem de 2023, ambas pelo ProUni com uma bolsa de 100%. Provavelmente se você está aqui nesse vídeo é porque você está tentando colher informações de como você pode se preparar da maneira mais eficaz para a prova do Enem de 2024. E é exatamente isso que eu vou trazer aqui nesse vídeo para vocês. Antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe o gostei para me ajudar a trazer mais conteúdos aqui para vocês e vamos para o vídeo. Galera, é necessário que vocês assistam o vídeo até o final para não pegar as informações pela metade e depois acabar ficando perdidos por aí sem saber o que fazer, procrastinando, perdendo o tempo de vocês, se frustrando. Então, por conta disso, eu peço que vocês assistam o vídeo até o final e ponham em prática tudo que eu vou pôr, que é sucesso. Vocês vão conseguir se desenvolver bem aí nos estudos, vão conseguir evoluir nos estudos, vão se motivar com isso e, se Deus quiser, vão ter uma ótima nota aí no Enem de 2024. Eu prometo que eu não vou enrolar muito aqui, até porque eu sei que vocês estão aí, coletando informações para começar logo uma rotina de estudos. Mas eu gostaria de falar, galera, desde já que estudar para o Enem não é simplesmente sentar a bunda na cadeira, começar a ver videoaula, não é simplesmente começar a ler livros, fazer resumos, essas coisas, não. Você tem que ter por bem definida a sua meta, para que a partir daí você possa tomar as melhores decisões para formar o seu cronograma de estudos. Por conta disso, existem alguns pré-requisitos para você construir o seu cronograma. Você deve fazer perguntas para você como: você já escolheu o seu curso? Você é um iniciante no Enem? Você é uma pessoa que já tem uma bagagem? Como que está hoje o seu estado no quesito bagagem teórica? Além disso, você tem muito tempo para estudar no dia, você só tem pouco tempo para estudar, você tem o dia todo disponível, você trabalha o dia inteiro e só tem a noite para estudar, você tem alguma afinidade com alguma área do Enem e com outra você tem alguma dificuldade. Então é necessário que você faça essa análise para que você tenha um direcionamento mais assertivo possível para ter um bom cronograma e conseguir chegar no resultado esperado sem erros, sem frustrações e da maneira mais correta, mais eficiente possível. É crucial que você pense bem sobre esses pré-requisitos, porque há uma diferença para uma pessoa que está estudando para um curso muito concorrido e para uma pessoa que está estudando para um curso que não é tão concorrido assim. Há uma diferença entre alguém que é iniciante e uma pessoa que já tem uma boa bagagem teórica. O que essas duas pessoas vão fazer são diferentes. No caso do iniciante, ele vai começar ali pela bagagem teórica. No caso de uma pessoa que já tem um conhecimento mais apurado, já pode focar ali em revisões, exercícios, entende? Existem pessoas que não têm o tempo todo disponível. Existem pessoas que só têm a parte da noite para estudar. Existem pessoas que, por exemplo, não trabalham, tem uma disponibilidade aí de horário melhor e consegue estudar tanto na parte da manhã como na tarde como da noite, entendeu? Então há essas variações aí, isso depende de pessoa para pessoa e isso é muito importante na hora de você formular o seu cronograma de estudos. Então, dito isso, vamos agora para a forma como você deve estudar para o Enem de 2024, que provavelmente é isso que você quer aqui nesse vídeo. Galera, o cronograma de estudos, ele, independentemente de qual seja, ele deve ser dividido em pelo menos 3 etapas. A primeira etapa é a obtenção da sua bagagem teórica, em conjunto com resumos que você vai fazer dessa bagagem teórica. A segunda etapa ela é baseada em exercícios e revisões desses resumos que você fez. E a terceira etapa se concentra mais em simulados, as últimas correções dos seus erros, você tapar algumas lacunas, algumas brechas para que você esteja totalmente pronto para o dia da prova. Com relação à primeira etapa, que é a bagagem teórica, agora vai exclusivamente para aquelas pessoas que não têm condições de pagar um cursinho, não têm condições de pagar alguma plataforma online, são pessoas que querem estudar única e exclusivamente pela internet, pelos materiais que tem na internet.
Sim, você consegue ir muito bem na prova do Enem apenas estudando pela internet. Talvez a melhor plataforma que você possa usar para estudar para o Enem seja o YouTube. O YouTube você vai encontrar todas as videoaulas, você vai encontrar lista de exercícios de professores, você vai encontrar PDFs de pessoas que têm materiais de estudo. Tudo o que você precisa para você aprender os conteúdos, para você obter conhecimento sobre os conteúdos que caem na prova do Enem, você vai encontrar no YouTube. Eu não estou dizendo aqui que se você tem condições de pagar um cursinho, você deve abrir mão do cursinho e você deve focalizar no YouTube, embora o YouTube tenha tudo que você precisa. Se de fato você tem uma certa dificuldade de se organizar, seria legal que você pagasse um cursinho, porque eles já te entregam tudo bem organizado. Mas se você não tem condições, não fique triste, saiba que você não necessita de um cursinho. Não necessariamente as pessoas que pagaram um cursinho vão passar e aquelas que não pagaram um cursinho não vão passar. Isso depende mais do aluno do que do cursinho. O cursinho online, ele oferece algumas facilidades, mas ele não tem o poder de definir se você vai ou se você não vai passar. Eu sou uma pessoa que não fiz cursinho online e ainda assim consegui uma média de 750 pontos no Enem 2023, só utilizando os materiais da internet, só estudando por meio de videoaulas encontradas aqui no YouTube. Aqui no YouTube você vai encontrar uma variedade muito grande de professores, de videoaulas diferentes, de didáticas diferentes, e você pode escolher aquele professor que você tem uma afinidade maior, que você consegue compreender melhor os conteúdos por ele explicado. E não necessariamente você precisa ficar preso a uma pessoa que, por exemplo, se você não gostar muito de um professor em um cursinho, não tem muito o que fazer, porque às vezes só tem ele, né? Então você não fica preso a esse quesito. Você pode mudar, você pode assistir a videoaulas de outros professores. Tem uma infinidade de professores aqui, professores extremamente excelentes. Então o YouTube é bom por conta disso. Por conta dessa variedade, você pode escolher aquele que você achar melhor. Eu vou deixar aqui embaixo uma lista de conteúdos que vocês devem estudar e vocês vão fazer o seguinte. Em relação à bagagem teórica, se você é uma pessoa iniciante, que você nunca estudou para o Enem, uma coisa que eu fazia era a seguinte. Eu pegava o conteúdo, por exemplo, o conteúdo de citologia, que é de biologia. Eu colocava no YouTube, playlist citologia. Vai aparecer uma playlist com todas as aulas que você precisa de diferentes professores. Tudo bem que aqui no YouTube, a grande maioria dos professores são excelentes, eles dão, né, uma aula de verdade, literalmente uma aula, né, eles são muito bem capacitados, e você pode escolher alguns desses professores, se você tiver mais afinidade, e por meio dessa playlist você estudar completamente tudo o que cai, por exemplo, no assunto de citologia. Da mesma forma, você pode colocar genética, playlist, vai abrir uma playlist com todos os conteúdos que você precisa estudar para genética. Então, foi dessa forma que eu consegui estudar todos os conteúdos que caíam para o Enem e consegui uma média boa. Eu simplesmente colocava o tema, né, eu colocava o assunto, colocava a matéria e colocava o nome playlist ao lado e aí aparecia uma videoaula com todos os conteúdos que eu precisava. É interessante, galera, que eu ressalte aqui também para vocês que nem todas as playlists elas são iguais. Muitos dos conteúdos, já que é uma playlist de uma mesma matéria, eles são, né, parecidos e tal. Mas tem algumas playlists que elas são mais completas do que outras. Tem algumas playlists, por mais que eu goste bastante de determinado professor, que ele gravou aula, sei lá, eu precisaria ir de umas 10 aulas para completar o conteúdo, ele só gravou 8. Então, eu precisava buscar em outros canais do YouTube, né, algumas aulas isoladas, só para completar a playlist. Então, é bom que vocês se atentem a isso. É bom que vocês peguem 1, 2, 3 playlists diferentes, vejam que uma tem e que a outra não tem, para que vocês tenham uma consciência do que vocês estão estudando. Se vocês estão deixando de ver algum tópico diferente, algum tópico a mais, porque algum professor ele não explicou e outro professor ele acaba explicando na playlist, então vocês fiquem ligados com relação a isso. Após assistir a videoaula, eu sempre fazia um resumo. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo aqui especificamente como você deve fazer o resumo, as 3 etapas que tem que conter no resumo de qualquer pessoa, tá? Então eu posso gravar uma videoaula aqui sobre os resumos. E eu utilizava esses resumos mais à frente para fazer revisões conforme a necessidade. Na segunda etapa, vem a etapa dos exercícios e das revisões feitas
a partir dos resumos que você criou na etapa 1. Nessa etapa, eu fazia uma divisão de estudos. Eu não estudava o primeiro dia como eu estudava o segundo dia, no quesito exercícios e revisões. Para as áreas de matemática e as áreas de natureza, imediatamente após eu estudar aqueles conteúdos, eu ia fazer aqueles famosos exercícios fixadores, né, para entrar na cabeça. Só que, claro, com o tempo a gente vai esquecendo e tal, a gente vai estudando outras coisas e a gente acaba esquecendo. Então, com o passar do tempo, eu sempre ficava refazendo os exercícios de matemática, de natureza, conforme a minha necessidade. Eu não digo aqui para vocês que eu tinha um dia tal na semana que eu fazia isso, não. Eu revisava por meio dos exercícios, né, conforme a necessidade. Mas uma coisa que ela é muito importante que você grave é que natureza e matemática, a melhor forma de você revisar é você cair de cabeça nos exercícios. Então, para esse segundo dia de prova, a melhor forma que você tinha para estudar é fazendo exercícios. Pô, mas aonde é que você achava esses exercícios? Você fazia exercício somente do Enem? Você fazia exercício de outros vestibulares? Galera, com relação ao segundo dia, a área de exatas, eu fazia tanto exercícios do Enem como exercícios de outros vestibulares. Existem alguns vestibulares que não integralmente, eles não são totalmente parecidos com o Enem, mas que eles se assemelham ao Enem em alguns aspectos, que são as provas da Unesp e da Unicamp. A coisa mais fácil do mundo é só você dar um Google aí, prova da Unesp, ano tal, prova da Unicamp, ano tal, ou então simplesmente você colocar determinado conteúdo, exercícios da Unicamp desse assunto. Você acha no Google tranquilamente. Então essa era a forma como eu achava as questões. Mas eu estudava natureza e matemática no quesito exercícios por outros vestibulares também, porque eu queria ver as mais variadas formas que um conteúdo ele poderia ser cobrado. E às vezes só com a prova do Enem eu sentia que eu não estava totalmente pronto. Então eu ia para alguns vestibulares, né, como deu o caso da Unesp e da Unicamp, para pegar algumas outras formas de os conteúdos eles serem abordados. Então, para o segundo dia, exercícios são bem-vindos, exercícios de outros vestibulares. Você só tem que tomar cuidado com uma coisa. Existem alguns conteúdos, principalmente na área de matemática, que são cobrados em alguns vestibulares e que não são cobrados no Enem. Então, se você estiver fazendo exercícios que não são cobrados no Enem e o seu objetivo é estudar para a prova do Enem, você só está perdendo o seu tempo. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Com relação à área de linguagens e à área de humanas, eu não via particularmente uma necessidade de eu estar resolvendo exercícios imediatamente após estudar. Por quê? Porque a forma de abordagem dos exercícios na prova do Enem e de outros vestibulares são completamente diferentes. Então, a forma como eu estudava por meio de exercícios, linguagens e humanas, era única e exclusivamente pela prova do Enem, porque a prova do Enem, em humanas e linguagens, ela tem um modelo muito específico, assim, que você acaba pegando o jeito depois de um tempo que você vai resolvendo essas provas. Já as revisões que eu fazia em linguagens e humanas, elas se davam tanto pelas anotações que eu fazia no caderno após as aulas, como também por algumas videoaulas resumo. Por exemplo, geralmente uma videoaula que eu via para aprender o conteúdo tinha aí por volta de 20, 30 minutos, no máximo, assim, estourando. E aí, às vezes, quando eu estava em dúvida nesse conteúdo, eu ia lá no YouTube e colocava tipo, resumo do assunto tal. E aí eu achava ali um vídeo de 5 minutos, 10 minutos, só para relembrar, né? Só para revisar. Isso já era o suficiente para que eu conseguisse fixar o conteúdo na minha mente. E aí, posteriormente, eu ia para as questões do Enem, né? E como eu falei, são um pouco mais diferentes com relação a humanas e linguagens. É muito difícil você encontrar uma prova, não estou dizendo que não tem, mas um vestibular que ela se assemelhe às questões de linguagens e de humanas da prova do Enem. Uma coisa muito importante, galera, também para vocês que estão estudando humanas e linguagens, é a questão da leitura. Galera, se tem um conselho que eu poderia dar para vocês leia. Leia, meu irmão. Leia as coisas que você gosta, leia livros que você não gosta, mas crie o hábito da leitura, porque o seu raciocínio ele vai ficar muito mais rápido. Se você começar a pegar o hábito da leitura de agora, quando você chegar no Enem, você não vai sofrer muito para fazer 90 questões. Você não vai sofrer muito para ler as questões grandes de linguagens. Você não vai sofrer muito para raciocinar e chegar na resposta correta. Então, se tem uma dica que eu posso dar para vocês leia. Leia o máximo que você puder.
Isso vai ajudar muito, não só em humanas e linguagens, mas também no raciocínio de natureza, matemática, você vai conseguir entender melhor as questões, mas principalmente em humanas e linguagens. Leia, que você vai se dar muito bem. E, por fim, a última etapa, que são dos simulados, a etapa também ali de você corrigir os seus erros. Para mim, é uma das etapas mais importantes. Se você tiver uma boa bagagem teórica, se você tiver praticado alguns exercícios durante o ano e tal, você vai ter um bom resultado. Mas você não vai ter um resultado excelente como você teria se você fizesse os simulados e as correções de erros finais, você tapar ali as brechas, as lacunas, para que você tenha um resultado melhor na prova do Enem. Então, essa etapa ela é extremamente importante, ela é crucial para você fundamentar a sua aprovação. E esse simulado, galera, esses simulados, na verdade, eles se dão com a prática de provas antigas do Enem. O que é que eu fazia? Aproximadamente 3 meses antes da prova, eu começava a fazer uma prova antiga, sei lá, Enem 2010. Lembre-se que tem Enem, tem Enem PPL, tem alguns que tem a Enem digital, né? Outros que é a segunda aplicação, tem outras aplicações além delas, né? Das tradicionais. Então eu pegava, por exemplo, o Enem 2010 e eu fazia um simulado, uma prova antiga, primeiro e segundo dia, na semana. E aí, como eu já estava bem com relação à bagagem teórica, já tinha terminado todos os assuntos que eu precisava, então eu dedicava mais o meu tempo a corrigir os meus erros. Então eu tirava a semana todinha para corrigir os meus erros, para anotar os meus erros. É muito importante aqui que eu fale sobre você ter um caderninho de erros, que você anote no seu caderninho com as suas palavras, né, da forma que só você entende, né, o porquê que você errou e como corrigir esse erro para que você não cometa nos próximos simulados. Então eu fazia um simulado uma vez por semana nos 3 meses anteriores à prova. Entre 1 mês e 2 meses antes da prova, aí eu já começava a fazer 2 simulados por semana, que aí eu já ia, né, pegando o jeito e tal. É cansativo, você fazer 2 provas antigas por semana é cansativo, e além disso eu intensificava e tal a correção dos erros, para que eu tivesse cada vez mais preparado para não cair em nenhuma pegadinha, nada desse tipo. Aquelas questões que eu errava e aquelas questões também que eu acertava por chute, eu anotava tudo. Eu só ficava satisfeito quando eu sabia o porquê que eu tinha errado aquela questão. Então, sempre tem um caderninho de erros e mais ou menos entre 1 e 2 meses eu já fazia 2. Nas semanas que antecediam a prova, eu já começava a fazer um simulado um dia sim e um dia não, né? Que aí eu já estava, né, mais enrolado e tal para fazer os simulados, já estava corrigindo com uma facilidade maior, e aí um dia sim, um dia não, eu fazia. Na reta final do Enem, ou seja, uma semana antes da prova de humanas e linguagens, por exemplo, somente naquela semana eu fazia um simulado por dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Só não fazia no sábado porque eu queria descansar antes da prova. Fazia um simulado por dia, somente daquela área, né? Uma semana antes do primeiro dia do Enem, eu fazia só provas antigas do primeiro dia. E assim também no segundo dia. A partir de segunda, eu já começava um simulado por semana, uma prova antiga por semana, antes do segundo dia de prova. E aí eu estava muito bem preparado, muito bem condicionado, fisicamente, que você aguenta, você tem resistência, e mentalmente, que é o mais importante. E aí eu consegui ter um excelente resultado. Tudo isso que eu falei é mais relacionado àquelas pessoas que de fato querem começar do zero, ou não necessariamente do zero, mas que não tem tanto conhecimento sobre a prova do Enem, tanto conhecimento sobre os conteúdos da prova do Enem. Mas se você é uma pessoa que, por exemplo, já estudou ano passado e não passou, que você já tem conhecimento da prova do Enem, que você já adiantou muita coisa, eu indicaria que você focasse mesmo, caísse de cabeça de verdade em exercícios, revisões constantes, você tapar as brechas, tapar as lacunas, você cair de cabeça também em simulados, para você tentar, de fato, analisar quais foram os seus erros para que você não cometa novamente. Então não adianta você gastar tempo, você perder o seu tempo fazendo o que você fazia no ano passado, por exemplo, investindo tempo em estudar algo que você já sabe. Então eu aconselho que você não perca seu tempo em relação a isso, mas já vá direto para os exercícios. São os exercícios que vão colocar você dentro da universidade. É a prática constante desses exercícios que vai fazer com que você tenha um excelente resultado
na prova do Enem. Então é isso, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, né? Eu espero que essas dicas tenham clareado a mente de vocês para como vocês podem pelo menos começar a estudar para o Enem. Eu vou trazer mais dicas, eu vou trazer mais vídeos, eu vou trazer vídeos, por exemplo, sobre como vocês devem estudar a prova de linguagens, especificamente, como você deve estudar a prova de humanas, de natureza, de matemática, um vídeo só para essas matérias. Eu vou trazer aqui vídeos só sobre redação, vou trazer vídeos somente sobre como você deve fazer resumos, estratégias de provas, como você deve poupar o seu tempo. Eu vou trazer muitos outros conteúdos aqui para vocês, então eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês deixem um like. Eu vou deixar um material aqui gratuito para vocês, aqui abaixo, tanto alguns conteúdos que vocês precisam estudar, como também um resumo, né, por escrito de todo esse vídeo aqui, para que, se vocês acabarem esquecendo, vocês tenham esse resumo, para que esse resumo ele possa guiar vocês um pouquinho para o caminho certo, para que vocês tenham um resultado excelente nessa prova. Então, vou deixar esses dois materiais aqui embaixo. Então é isso, galera, o vídeo foi esse. Desculpa aí eu não ter postado o vídeo antes, mas é que tá uma correria danada aqui. Mas consegui tirar um tempinho aqui para gravar vídeo para vocês. Então é isso, galera, o vídeo foi esse. Até a próxima, valeu!